Boa noite a todas, todos e todas, tantos que estão presentes de forma presencial, quanto que estão acompanhando a gente no YouTube. É com muita alegria que damos abertura à terceira noite da quarta jornada de debates em História, promovidas pelo Labuta. E em nome dos professores Dr. César Augusto Borges Queiroz e Anderson Vieira Moura, coordenador e vice-coordenador do Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, o Labuta, a gente agradece a presença de todos, solicitamos que possam aproveitar a discussão que será construída hoje em nossa mesa redonda, bem como das mesas redondas e conferências promovidas durante essa semana de evento. A Jornada de Debates em História, ela surgiu em 2018 com o objetivo de promover debates e reflexões sobre o ensino e a pesquisa em História na região amazônica. E desde então tem nos agraciado com excelentes exposições e troca de saberes no campo da história, esse campo tão atacado nos últimos anos. Em sua quarta edição, o evento traz como título Tensões e Interfaces entre História e Imprensa. Portanto, a imprensa será o centro dos debates e reflexões que aqui serão realizados. Além disso, na sexta-feira, dia 19/8, será lançado o livro Histórias Impressas, Imprensa e Periodismo na Amazônia, 1930 a 1988. Obra esta que tem como organizador o professor Dr. César Augusto Borges Queiroz e conta com a contribuição de diversos pesquisadores da região amazônica. A gente convida aqui para participar da mesa o professor Tiago, que já está aqui com a gente, que é professor da Rede Estadual Doutorando em História pela Universidade Federal do Amazonas. Convidamos também para a mesa redonda Imprensa e História da Ditadura Militar na Amazônia, o professor Dr. César Augusto Borges Queiroz, coordenador do Labuta. Nós teríamos hoje também o professor Pere Petit, porém o professor, por motivos familiares, não pôde estar presente. Vou passar a fala ao professor Tiago, que possui graduação em História pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. Desenvolve projetos dentro da temática de humor, imprensa e política militar durante o regime de ditadura civil-militar em Manaus. No momento, vincula-se ao curso de doutorado em História pela Universidade Federal do Amazonas, além de participar do projeto De Norte a Sul, um estudo comparado acerca de questão social nas cidades de Manaus e Porto Alegre durante a Primeira República, coordenado pelo professor Dr. César Augusto Borges Queiroz. Então é com você, Thiago. Boa noite, gente. Eu só queria colocar passar umas imagens. Tem um pendrive? Tem um pendrive? Já, uma outra constatação. Peraí. Eu vou ficar responsável por isso. Só um momento. Oi, som. Eu acho que agora tá legal. Oi, ei, tá bom o som para vocês, né? Legal. Agora só subir. Tudo. Pode já virar. Vamos lá, gente. Bom, gente, boa noite, desculpa aí nossa falha aqui de comunicação estrutural, né? É o comunicação fã. Aí tu faz só as últimas imagens. Não. Então vamos lá, já preparei um texto aqui, gente. Aproveitar que o professor não veio e queria saber como é que está a questão. Ainda está valendo os 20 minutos aí. Não, 25. 25, tá bom então. Bom, mas de qualquer forma, se aparecer alguma questão aí, vocês a gente conta isso para o debate, né? Bom, comecei aqui elencando 3 pontos, né? Porque, apesar do convite ter sido ofertado em virtude do capítulo do livro, peço permissão para trazer alguns dados que talvez possam ser interessantes para quem está começando. Mas eu, na época, gostaria de ter esses dados, né? Então, vamos ter muitos vídeos da graduação aqui. Eu queria dar, pelo menos, esse panorama rápido, assim, de como é que estão as nossas pesquisas
aonde eu estou com a minha pesquisa e como é que está o meu objeto dentro desse universo da imprensa. Né? Aí eu coloquei aqui três elementos aqui. A trajetória do debate sobre o tema da dívida do Manaus, que foi um dos artigos que a gente jogou para o Ampu, né? A gente fez um levantamento dos materiais que já foram produzidos sobre ditadura, né? Aqui. Aí eu vou colocar um gráfico depois aí sobre isso. Depois eu vou falar sobre a conjuntura onde o meu objeto se situa nos estudos sobre a imprensa no Amazonas. Né? Existem vários trabalhos, a gente está desde segunda-feira aqui trabalhando essa coisa do periodismo e queria colocar onde que está o meu quadradinho nessa pesquisa. Né? E no final, onde o jornal se encaixa na jornada da tese que eu estou desenvolvendo junto com o professor. Bom, primeiramente, localizar aí para as pessoas, né, que trabalham com o sistema que querem trabalhar, né, um pouco de como é que está. Aí eu fico assim mesmo, abordagem. Isso, história da abordagem do tema. Bom, primeira coisa que eu percebi quando eu estava trabalhando, em 2008, isso, cara, faz um tempinho já, era um isolamento grande, né? Na época que eu estava trabalhando no PIBIC ainda, era um negócio bem complicado de trabalhar com sistemas, e preparando o texto para apresentar hoje, né, fiquei pensando, pô, seria legal apresentar um panorama desse para quem está começando a desenvolver sistemas ou que se interessa, né, por esse recorte. Aí eu consigo observar basicamente isso. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, os materiais que tinham sobre esse recorte da ditadura, eles trabalhavam mais em cima dos efeitos dos grandes projetos, né, e menos sobre as causas políticas, né, que estavam ali articuladas. Então, naquela época, se fosse procurar na história, você não ia encontrar, até porque o PPGH ainda estava formando ainda seus primeiros mestrados. E aí você encontrava na geografia ou na sociologia os trabalhos da Marilene, que discutia sobre a questão, né, da Zona Franca, sobre aqueles impactos dos grandes projetos aqui na região. Outro ia na geografia e encontrava a Rosineide Bentes também trabalhando dentro dessas perspectivas de desenvolvimento, né, dos grandes projetos. Era o que estava para discutir. O que eu achava interessante é que, pelo menos no sentido de problematização, era muito bacana, porque era pelo menos um passo, né? Era o que me levava, pelo menos, a seguir. Mas dentro da história local aqui, a gente não conseguia encontrar, né? Aí, indo para os SEBs, indo para as pesquisas de campo, tu encontra alguns memorialistas, né, e alguns ensaístas. Né? Tu encontra, eu lembro de ir na biblioteca, eu encontrava esses livros aqui, tipo, O Brasil da Minha Geração. Eu guardei aqui. General Lima Tavares. Aí, quando você ia mais fundo, lá na biblioteca, tu encontrava Revolução de 1964, a versão olfato. Né? Era o que tinha para trabalhar esses materiais, né? Que são os memorialistas do regime militar que escreveram a sua versão do seu fato. Ou então, tu encontrava, por exemplo, livros da expressão amazonense, do Márcio Souza, e tentava extrair alguma coisa dali daqueles ensaios. Né? Aí, quando é que vai dar um salto nisso aí? Quando o PBGH é montado em 2006, até coloquei aqui, né? Eu entro no LIA em 2008, que é a primeira turma que começou a frequentar o LIA. Né? E aí tem as primeiras defesas. O primeiro trabalho que eu peguei, logo quando eu entrei no mestrado, foi o trabalho do Kleber, que ele fez em 2010. Né? Defendeu em 2010. Foi o primeiro trabalho que fez essa relação entre ditadura e imprensa. Mas tinha um problema conceitual grande, porque se estava complicado para discutir em nível nacional a parte teórica, imagina aqui, né, no nível local. Então, o trabalho dele é pioneiro no sentido de trabalhar com a fonte, mas carecia de elementos conceituais mais aprofundados. Então, eu corria muito, assim, na época tinha muito risco de fazer aquilo que o Ribamar fala, né, da gente partir muito da teoria para a fonte e acabar fazendo uma história teórica no inverso da coisa. Indo um pouco na fonte e acabando fazendo uma perspectiva paulista da ditadura em Manaus. Aí, defendo em 2013, não fiquei satisfeito com o meu trabalho, porque me carecia também de novas fontes, materiais, me carecia de elementos conceituais também. Era difícil, era um outro tempo com a internet ali também. Só que em 2013 o negócio já estava melhorando já, porque já tinha os grupos de pesquisa, pela internet já conseguia chegar a alguns grupos de pesquisa maiores. E aí,
foi quando o GT Mundos do Trabalho, ali a partir de 2014, 2015, ele começa a inserir as discussões, acho que a partir de ti, né, César? As discussões sobre política e trabalhismo. E é a partir dessa conexão entre o GT, que é muito ativo, o mundo do trabalho aqui, apesar de trabalhar com mais ponto recorte, que a gente consegue montar o Letrade 2016, né? E aí, a partir do Letrade, que a gente vai afunilar, né? Não só as pesquisas, né? Mas em si os conceitos também. E o que é o mais legal, né? Que eu até coloquei aqui embaixo, aqui, né? A gente tem um avanço da história do tempo presente, a gente tem a Comissão da Verdade em 2011 também oferecendo mais fontes, e é a partir dessas fontes que novos trabalhos vão começar a crescer, e os trabalhos que já estavam crescendo, caso fique lá, vão ganhar abordagens conceituais mais ricas. Ou seja, é a partir de 2011, 2014, 2015, que o negócio vai bombar. E hoje eu fico feliz pra caramba de estar no Letrade e ter gente para conversar. Antigamente não tinha. Ficava isolado lá, fazia os congressos, ficava sozinho. Né? E é muito bacana esse tipo de evento hoje, porque além de ser um evento que envolve a questão da metodologia de uso da imprensa, mas também tem o lance da história política, que é muito bacana para mim. Pelo menos assim, de estar aqui com gente interessada nesse assunto de história política, né? É muito bacana. Então, descendo para cá. Então, aqui nos encontramos, né? A partir do Letrade, a partir do Labuta, nós conseguimos chegar. Então, o convite que me foi feito aqui, chegando aqui na narrativa que eu escrevi, foi para falar de um dos livros que a gente vai lançar na sexta-feira, né? O livro, e a gente vai falar um pouco sobre a história da imprensa, né? A história da imprensa, não, a história do Acrítica. O Acrítica, ele é tantas vezes citado nas fontes de trabalho, mas ele não tinha uma história dele. E aí, na época da tese agora, eu resolvi fazer um trabalho sobre, né? Eu coloquei aqui, então vamos situá-lo. Aí tu coloca isso aí. Eu fiz um esquema que vai fazer sentido. Passada essa breve exposição, e tão importante quanto situar os dados do artigo, vale inicialmente apontar em que lugar da história da comunicação o objeto da charge, que é do trabalho, se encontra. Né? Vai ficar aí para vocês avaliarem. Se na metade do século XIX a multiplicação de imagens em diversos suportes comunicacionais já vinha oferecendo um novo padrão de consumo da informação na capital do país, isso aí é um dos trabalhos da Marilene Barbosa, né? Ela trabalha que ali, a partir da metade do século XIX, começa a se trabalhar com mais imagens e a comunicação, a imprensa da época estava querendo buscar mais os iletrados. Então, eu até coloco aqui, né, que é a partir da Gazeta de Notícias de 1875, né, que começa esse tipo de escolhas desse tipo de imprensa. E na passagem para o 20, que em Manaus, ela se consolida como um modelo indispensável para atrair a atenção dos leitores e letrados, que são os mais importantes nesse sentido, seja em jornais de grande orçamento ou em folhetins mais direcionados. Ao longo da semana, podemos observar, sobretudo na apresentação da professora Luiz Ugarte, as relações que a economia comífera estabeleceu com os periódicos locais, seja na divulgação de novos padrões de consumo ou denunciando conflitos e vivências daquela cidade em construção. Até coloquei aqui, a disputa pelo novo padrão de imprensa, os iletrados de leitura imagética. Porque se a gente está saindo dos iletrados, né, que só escutavam, agora parece que a imprensa está interessada nos iletrados, aonde ela pode dominar a imagem que vai se fixar na cabeça deles. Eu acho muito legal essa abordagem que a Maiava trabalha no livro da História da Comunicação no Brasil. Aí, o Balcar até comentou isso ontem, né? Ele falou assim, essas fontes opacas, como o professor Luiz Balcar mencionou ontem, só podem ganhar claridade na medida em que são tratados também como objeto, como artefatos, que passam por diversos interesses políticos, econômicos e pessoais, e que revelam nos meandros discursivos o lugar de ação dos atores históricos envolvidos nas tramas de disputa pelo discurso vencedor. Nesse ponto aqui, é uma das coisas que foi interessante, porque quando eu estava trabalhando no PIBIC, no mestrado, o meu foco era muito em cima da charge do Miranda. Cheguei a ir para outra universidade para poder desenvolver isso, né? Só que, entrando no letrado agora, eu comecei a trabalhar em cima da mesma coluna do Charles Miranda, mas olhando outros atores. E, ao mexer com a fonte, mexer com as novas bibliografias, acabei me interessando bastante em explorar um ator fundamental, não só na história da imprensa, mas na história política do Amazonas, que é o senhor Humberto Calderaro. E é dele que eu vou falar um pouco hoje. Bom,
Importante situar que essa cidade, construída nos ombros de tantos trabalhadores, assistiu à transição de seus leitores ouvintes para a condição de leitores imagéticos. A cultura de novos modelos de propaganda conviveu juntamente com a decadência das velhas tecnologias de imprensa, como o linotipo e as velhas marinones de ferro. Com isso, assistiu também à queda de identidade do jornalismo em sua pluralidade de perspectivas, vendo nascer a grande imprensa imperativa, uníssona e hegemônica. Com a convivência entre modelos alternativos de imprensa muito mais dinâmicos e atrativos para o público letrado, lembrando que até a década de 70 o Mobral estava agindo e ainda tinha 70% de letrados no Brasil. A emergência de novas tecnologias fez com que a classe jornalística buscasse também dinamizar o seu formato de linguagem. A tecnologia trouxe cores aos papéis, ampliando o número de mensagens e barateando seu custo, já que não dependia mais dos daguerreótipos, né? Quando se tem um offset no galpão, tem-se o poder amplificado e sedutor da informação dinâmica e ilustrada. Eu comentei isso ontem com o Balcar e comentei com a professora Luísa, né? Porque a gente consegue ver um tipo de prensa e de diagramação no começo do século, mas o rádio, o Elias Começa Livre, ele toca muito nesse assunto. Nos primeiros tempos do rádio, não tem mais como você conviver no mesmo espaço com dois tipos de imprensa. Uma vai chamar mais a atenção dos iletrados, e é nisso que, mais lógico, vai demorar para o rádio e para a TV se consolidar. E eu fico pensando sobre um animal político que foi o Calderaro nesse ponto, que nesse período dos anos 30 é quando ele está no Rio de Janeiro e conseguiu observar essa modernização da imprensa acontecendo. Não modernização só estrutural, de abandonar as marinones de ferro e os linotipos, mas a questão de perceber que o jornal precisava ganhar cor, que o jornal precisava de imagens, o jornal precisava ter uma leitura mais dinâmica para os iletrados, que estavam crescendo, acompanhando aquela tecnologia nova, né? Então, curiosamente, nos anos 30, em tempos que o telégrafo de Morse já perdia espaço para as ondas de rádio, que se sistematizou o poder da comunicação de massa, onde a imprensa ganhava um aspecto declaradamente político e o poder da prensa ilustrada proporcionava um maior congelamento de imagens na cabeça do leitor e letrado. Curiosamente, o Balcar comentou ontem sobre isso, sobre como nos anos 30 a gente tem o estabelecimento das imprensas literalmente ligados com os jogos políticos da cidade, né? Onde a gente vai encontrar, inclusive, a relação do Álvaro Maia, que é o cara onde o Huberto Calderaro colou, né? Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. O novo poder estava na mão de quem pudesse ampliar seus domínios de imagem e representação, que é um dos conceitos que eu venho pensando, trabalhando sobre isso, né? Sobre como a TV tem o poder de dominar isso. Eu lembro dos primeiros documentários que se tinha, por exemplo, sobre o comunismo, ali antes do golpe, né? E como eles conseguiam controlar a imagem do que era o comunismo na comunicação de massa. E você conseguia implantar uma imagem e congelar isso na cabeça. Eu fico pensando como é que era a imagem do comunismo que era nos anos 30, por exemplo, ou nos anos 20, onde só se ouvia falar. Agora não. Agora a gente tem uma imprensa que está conseguindo congelar uma imagem e deixá-la em circulação. Acredito que foi essa a visão que Calderaro teve nos anos 40 ao criar o jornal A Crítica, depois de voltar do Rio de Janeiro. E um detalhe, esse é o detalhe mais importante do Calderaro. O jornalista não trouxe apenas uma visão modernizada dos jornais mais competitivos do país. Trouxe uma esposa que o ajudaria muito nas relações políticas que o jornal construiria nos anos 50. É uma esposa que se fala pouco, né? A senhorita Rita. Né? O Calderaro viajou para fazer seu estágio lá nos jornais, e na viagem ele conheceu a Rita Araújo. Vou falar dela daqui a pouco. Eram anos de avanço do Partido Trabalhista, do PTB, né? As vitórias de Plínio Ramos e Gilberto Mestrinho, entre 55 e 62, ironicamente trariam muito trabalho para o jornal da família Calderaro. Álvaro Maia, naquele momento governador do estado, ganhava um ótimo aliado para minar o avanço dos movimentos trabalhistas na cidade, que se consolidaria exatamente com a vitória do Plínio. Porém, quem realmente ganhou foi Calderaro, que em questão de poucos anos, saía de uma marinone emprestada pelo arcebispo, né, em 49, e passa em 53 a trabalhar com uma rotoplana importada da Alemanha. Aí tu coloca a evolução do Calderaro aí, por favor. Aí, olha só, olha que interessante. Aqui se a gente pega. Calderaro, ele vem de família imigrante, italiana, mas a família veio de Óbidos. Nasceu em 27,
estuda o ginásio dele de Dom Bosco, onde ele, inclusive, tem as amizades dele lá com o Jefferson Pérez. Ele criou vários laços políticos ali. Ele tem um estágio no Rio de Janeiro, né, volta com 19 anos, conhece a Rita, e agora é engraçado o salto que ele dá, né? Ele... Qual o nome daquela coletânea que tem? Fizeram uma coletânea sobre a imprensa. Foi o Ribamar que fez, né? 100 anos de imprensa. E lá eles colocam que o acrítico é de 49. Mas a fonte aqui diz, trabalha com a ideia de que em 46, e ele de fato dá a parte burocrática disso. O jornal se inscreve em 46, só que ele não tem um lugar fixo. Então, o Calderaro, ele começa a trabalhar dentro da oficina de O Jornal, que é da família Achapim. E ele começa a falar mal do Leopoldo Pérez, que é o governador da época, e expulsam ele de lá. E aí é quando ele vai lá trabalhar com o arcebispo, que ele já tinha trabalhado antes. Aí ele está aqui, ó, ele ganha sua independência em 49, mesmo trabalhando lá com o arcebispo, na zona dele, e olha o salto, né? Em 51 ele já ganha uma linotipo, abandona a Marinona de Ferro. Em 53, em pouco tempo, ele já está com uma rotoplana importada, caríssima, e curiosamente, naquele contexto, né, do golpe Goulart, ele ganha uma offset única no norte do Brasil. É um salto muito grande, né, em 10 anos. Então, a gente consegue ver, né, que o Calderaro teve uma ascensão dentro do governo Álvaro Maia muito rápida e muito fulminante, com o objetivo claro ali, né, de trabalhar em oposição ao crescimento do PTB nos anos 50. Que o diretor tinha talento para gerenciar pessoas e relações, isso é indiscutível. Sua trajetória fala por si. Teve uma vida política sem ser político. Calderaro não se via na política, mas era em Calderaro que a política era vista. Contudo, vale ressaltar que se não fossem as relações políticas de sua esposa, Rita Araújo, sobrinha do chefe de polícia do governador Álvaro Maia, essas aproximações talvez tivessem outros caminhos. Importante falar de Rita, pois ela concluiu o magistério em desenho industrial, foi a primeira design do jornal. Mais tarde, ampliando a equipe, entraria em desenho de João Miranda, que é o meu objeto, né, que foi por muito tempo, que continua sendo, mas ele está dividindo esse interesse com o Calderaro, que continua legal. Mais tarde, ampliando a equipe, além da esposa, a equipe de Calderaro tinha, nos anos iniciais, o mecânico famoso Valdir. Ele é citado em todas as obras que falam sobre o Calderaro. E a mãe fazendo a fiscalização. Calderaro já tinha trabalhado nos jornais da mesma arquidiocese, que lhe emprestaram mais tarde o prelo e o espaço. Foi ajudante de repórter. Mais tarde, pela amizade que a mãe tinha com a família Acha de Pinto, começou a rodar o prelo do bispo João Amaral dentro de um jornal. Então, a história que contei que ele foi expulso. O crescimento de Calderaro, como visto, foi vertical. Seu amigo, Auro Melo, cunhou inclusive o termo onzerino, pela estratégia de Calderaro de distribuir o jornal entre o matutino e o vespertino. Achei interessante essa estratégia dele, porque ele pegava as informações da manhã, e as informações da manhã ele ganhava na frente do pessoal que ia postar à tarde. Ele ganhou muito em cima disso. Em um período onde a queda da economia da borracha após a Segunda Guerra, né, era eminente, as empresas e associações de comércio necessitavam de soluções. A proposta de trazer uma diagramação ilustrada, mais comercial, atraiu novos investidores e lançou o jornal na frente dos demais. Com o projeto da Zona Franca ativo, a modernização da prensa do jornal teve um salto gigante. Uma nova imprensa para novas demandas. Poucos textos, mais imagens. Não foi à toa que Calderaro foi um dos maiores defensores do projeto da Zona Franca. Se você pega uma crítica ali, dos anos 50 para 60, quando chega nos 70, ele está muito. A primeira coisa que aparece, né, são mulheres, são imagens gigantescas, pouco texto, e muito diferente do Jornal do Comércio, no sentido da escrita mesmo dos seus jornalistas. Ele tinha concorrentes, né, mas uma das virtudes do Calderaro talvez tenha sido olhar para essa questão da importância que ele tinha de atingir os iletrados, que é onde o meu objeto vai se desenvolver com a coluna da Charles do Miranda, em 72. Eu vou já chegar lá. Dentre as memórias que muitos destacam nas fontes sobre o jornal, está o atentado à bomba que o Espaço sofreu em 1959. 59, né? Pré-Goulart. Mesmo sem provas, o jornal atribuiu o ato como partidário. Membros militantes teriam jogado fogo na sede e tentado depredar o prédio.
Se não conseguiu criminalizar o PTB naquele ano, porque de fato não tinha provas, anos depois o golpe militar o faria. E como um bom articulador, em 1962, dentro das campanhas de desestabilização do governo Goulart, o acrítico comprou neste ano a primeira offset a cores do norte do país, como comentei, né? Mais tarde, fez a primeira capa do governo do golpe militar em 64, estudada por Cléber Bezerra em 2010, que foi, né, o primeiro trabalho que teve aqui sobre imprensa e ditadura. Foi a partir dessa mudança de diagramação que se insere em novos cadernos, inclusive onde eu estudo, né, que é a coluna Charles do Miranda. Então, passando aqui um pouquinho, está um tempo, né, passando? E atualizando as pesquisas dentro do contexto da ditadura, percebe-se que o jornal visivelmente flutua em dois momentos. Aqui já são análises minhas, trabalho agora, né? Se a primeira metade é de claro apoio ao regime militar, como indiscutivelmente é observado pela regularidade de publicações e tônicas levantadas nos editoriais, após o ano de 74, visualiza-se redirecionamentos lentos, seguros. Esse seguro é muito importante, porque é lento, seguro e gradual. Né? Seguro porque a minha tese vai em cima disso, de que ele utilizava da coluna da Charles do Miranda, né, como um espaço legítimo para atacar politicamente seus adversários. Longe de fazer oposição à ditadura, isso, tu tem frases dele falando, né, sobre isso, sobre, não, ninguém me perseguia, eu ia lá, eles me tratavam muito bem. Longe de fazer oposição à ditadura, o que se observa é Humberto Calderaro em busca de independência, preparando espaço para conduzir as próximas elites políticas que chegarão com a queda fatal do regime. A Charles do Miranda foi usada em vários momentos como uma fala autorizada para os ataques de Calderaro aos seus adversários. O sucesso da coluna por 23 anos, publicado diariamente, e seu alcance no público leitor mais iletrado, foi uma arma sofisticada, usada constantemente e que, curiosamente, foi aposentada junto à morte do diretor. Ele morre em 95, Miranda é aposentado. Como o objetivo dessa apresentação era falar um pouco sobre o tema do artigo, né? Fica aí o espaço para questionamento sobre as relações entre o diretor, o humor gráfico e o contexto da ditadura no Amazonas. Obrigado. Obrigada, professor Thiago, pela sua fala. Passo agora para o professor doutor César Augusto Góes Queiroz, que possui graduação em bacharelado e licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bem como mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas, atuando tanto no Departamento de História quanto no Programa de Pós-Graduação em História. Ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Unifap e atualmente ele é coordenador do Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, o LAUTA, e é membro do corpo editorial da Canal do Tempo, revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, no qual ele foi editor entre os anos de 2016 a 2018. Ocupa ainda a função de coordenador do curso de História do PAFOR, UFAM. Ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq, o Centro de Estudos sobre Trabalho e Ditadura, é membro do grupo de pesquisa Governos Militares na Amazônia, entre Memórias e Histórias, da Universidade Federal do Pará, e História Social da Amazônia, pela UFAM. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da Amazônia e do Brasil Republicano, atuando principalmente nos seguintes temas: História Política, História do Trabalho, Ditadura Militar, Trabalhismo e Populismo. Bom senhor, professor. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui nesse evento presencial, novamente. Espero que todos estejam acompanhando as atividades ao longo dessa semana. O evento começa na segunda-feira, não é? E de lá para cá nós já tivemos essa terceira mesa. E é um prazer gigante estar aqui. É um prazer também compartilhar essa mesa com o Thiago, que além de me orientando, meu amigo e parceiro de banda, dos Rebeldes Primitivos. E muito bom escutá-lo falar. E para quem não sabe, não conhece o trabalho do Thiago, é um trabalho
muito consistente já, né, em meados do doutorado, não é? Talvez não saiba que o João Miranda, de quem ele tanto falou, é o pai dele. Ele omitiu essa singela informação e é um trabalho muito bacana, né? E, inclusive, ele tem uma tatuagem com a charge do pai dele no braço. E é muito bom poder compartilhar essa mesa com o Tiago. Hoje estaria presente conosco o Peri Petit, professor da Universidade Federal do Pará, que, como disse a Ana, não é? Em virtude de um problema familiar, o sogro dele ficou doente, está na UTI, então ele não pôde estar aqui conosco e pediu desculpas e em outra oportunidade ele vai estar aqui conosco. Espero eu. O Peri nunca veio a Manaus, mora aqui do lado, mora em Belém, ainda não teve a oportunidade de conhecer Manaus. E a mesa de hoje, ela tem por objetivo discutir essa relação entre imprensa e ditadura militar. E os três convidados para a mesa publicaram capítulos neste livro, que será lançado na sexta-feira, que tem por título Histórias Impressas. O Tiago fez um capítulo sobre o periódico do qual ele falou, né, que é o periódico A Crítica. O Peri fez um artigo sobre um periódico do Pará, né, relacionando justamente com a questão da deposição do Aurélio do Carmo, né, em 64. E eu acabei escrevendo um artigo em coautoria com duas orientandas de Bibic, a Jandira e a Maria Paula, buscando discutir dois elementos. O primeiro deles, a censura em meio à ditadura militar, e o segundo deles, a trajetória de dois periódicos que foram fechados durante a ditadura militar, que são os periódicos A Gazeta e o periódico Trabalhista, ambos fechados em 10 de agosto de 1964. Na minha fala de hoje, eu pretendo discutir esses dois pontos. Primeiro, discutir brevemente, fazer uma breve reflexão sobre a questão da censura e, por fim, falar um pouquinho desse contexto do fechamento dos dois jornais. Eu vou me focar mais na censura, inclusive, em função do contexto no qual nós vivemos. Vivemos assustadoramente um retorno da censura, um retorno da coerção, um retorno das tentativas de constrangimento de profissionais que trabalham nas mais diversas áreas, né? E nada mais importante do que, neste momento, a gente refletir um pouquinho sobre a censura e sobre o papel da censura neste contexto no qual vivemos, a partir desta reflexão histórica. Eu preparei um textinho aqui, eu vou ler se eu conseguir, porque está difícil. O cara fica velho e sem enxergar. Enfim, então o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é justamente esse papel da censura e tentando identificar o que é a censura, como entendemos a censura e de que modo a gente enxerga este fenômeno, que é um fenômeno característico de todas as sociedades e que, paradoxalmente, não se restringe aos momentos em que temos regimes autoritários. É muito comum associarmos censura e ditadura, né? Evidentemente que nos momentos em que temos regimes autoritários, o apelo à censura, o apelo ao constrangimento da liberdade de expressão, ela é recorrente. No entanto, mesmo em outros momentos, nós temos momentos de censura, como o momento em que vivemos, um momento teoricamente democrático. E aí eu passo justamente de uma reflexão inicial com relação à nossa Constituição de 1988, tão solapada, tão atacada, né, mas que estabelece o fim da censura e a liberdade de expressão. Então, em 3 de agosto de 88, foi votada pela Assembleia Constituinte a nossa Constituição Federal, que cessava a censura e a tortura no país. Desde então, através do inciso 9º do artigo 5º, a Constituição determina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Ou seja, não é necessário pedir licença para divulgar os dados do INPA, por exemplo, né? No artigo 220 da Constituição, ela ainda garante que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação
sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto desta Constituição, que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E aí tem os outros artigos aqui. E é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, até 1988, nós tínhamos uma tradição jurídica de uma censura que era uma censura ligada às diversões, uma censura predominantemente moral, que vigia há muito tempo. E a Constituição de 88, ela estabelece o fim de qualquer forma de censura. Para quem é um pouquinho mais velho, né, lembra que na década de 80 o rock nacional sofria muito com a censura. Inclusive, a Plebe Rude, que acho que a maioria talvez não conheça, tinha uma música que o nome da música era Censura, né? A única entidade que ninguém censura, que a música, evidentemente, foi censurada, né? Então, será que podemos, hoje, dizer que a censura é página virada no país? É possível estabelecer uma ruptura entre governos democráticos e autoritários no que concerne a censura? E, no limite, é possível dizer que as práticas censórias só são utilizadas em tempo de ditadura? A resposta para todas essas questões, infelizmente, é não, né? Ou seja, a censura não é página virada no país, não é possível associar censura e ditadura apenas, né? E a gente continua com práticas censórias disfarçadas de outras maneiras. E aí, justamente em relação a essa existência de práticas censórias em momentos democráticos, Adriana Setemi tem um artigo no qual ela vai analisar justamente um processo de demissão do Milor Fernandes, né? Ele é demitido dos Diários Associados em outubro de 1963, ou seja, em plena vigência do regime democrático, justamente em função de ter publicado na seção Pif-Paf da revista O Cruzeiro uma charge, um texto que se referia à verdadeira história do paraíso, que depois foi publicado em livro, inclusive, depois alongado esse texto do Milor Fernandes, né? Ele é demitido justamente pelo fato de que os leitores da revista começam, os leitores cristãos em especial, né, começam a escrever para a revista de forma revoltada, solicitando a demissão do Milor Fernandes, e a revista acata essa demissão e coloca a seguinte nota justificando essa demissão. Diz o seguinte: sentimos-nos tão ofendidos em nossa sensibilidade quanto os nossos leitores em todos os cantos do país. Em 3 décadas, desde que foi fundada, essa revista, feita com amor para nossos leitores, sempre procurou dar com autenticidade seu testemunho de cristianismo, mas muito mais do que apenas crença em Deus. E é perante Deus que nos penitenciamos. Então a revista, ela acata essa demanda do seu público e demite Milor Fernandes. É bom atentar que é 63, não é um governo autoritário ainda, né? E naquele momento, a revista julgava estar atendendo a uma demanda dos leitores pela vigilância à liberdade de expressão, vista pelos consumidores como justa e legítima. Daqui eu já quero atentar para algo que vai permear boa parte dessa nossa fala, que é justamente a existência de uma crença na legitimidade da vigilância sobre a liberdade de expressão. Isso é corrente, isso é comum. Nós vimos isso em várias exposições, por exemplo, que foram proibidas em virtude da inconformidade das pessoas que não aceitavam um beijo homossexual entre um super-herói dos quadrinhos. E a exposição foi cancelada, né? E tantos outros exemplos como este. Ou seja, há uma cultura
autoritária, a uma cultura de vigilância. Parte da sociedade civil entende que é dever do governo censurar e definir o que pode ou não ser dito, o que pode ou não ser escrito, né? Então, nesse sentido, o jornal, a revista, né, os diários associados, estavam acreditando atender a uma reivindicação legítima, que é a dessa vigilância sobre a liberdade de expressão. Dando um salto de quase 60 anos, estamos falando da demissão do Milor Fernandes em 1963, né, a gente pula para 2022, quando, em janeiro deste ano, o jornalista gaúcho, Juremir Machado da Silva, que eu imagino que muitos dos colegas o conheçam e o leiam, né, porque é um bom jornalista, apesar de ser contratado do Correio do Povo, uma empresa da Rede Record, né, o Juremir Machado também é demitido, né, e por motivos semelhantes, justamente porque ele havia, há um tempo atrás, convidado Lula para fazer uma entrevista, e foi demitido do programa ao vivo, pediu demissão ao vivo do programa, inclusive, né. A Rede Record, ela cancelou de última hora a entrevista com o Lula. Então, esse jornalista, Juremir Machado, estava nessa empresa há 21 anos. E em um artigo intitulado Crítica de uma Demissão Anunciada, ele considera a sua demissão um ato editorial ideológico da direção do jornal. E afirma que vinha sofrendo censuras, abre aspas, como, por exemplo, pedido de retirada de parágrafos e frases dos meus textos, criticando o atual presidente da República. Dois casos, Milor Fernandes e Juremir Machado da Silva, que guardam uma distância de 6 décadas entre si, mas que guardam impressionantes semelhanças, né? Nesse sentido, é importante nós refletirmos sobre o que de fato é a censura, né, para a gente poder compreender esse fenômeno e delimitando o fenômeno da censura. Para Miller, a censura pode ser entendida como qualquer forma de supressão da liberdade de expressão, com base em instrumentos legais, nas forças do mercado ou em discursos dominantes como forma de controle social, não se limitando às instituições em sua base legal. Ou seja, estamos frequentemente acostumados a associar a censura ao aparato jurídico e o aparato burocrático que estabelece formalmente o que pode ou não ser publicado, né? O Miller, ele vai ampliar essa noção de censura, buscando estendê-la não apenas para o que é vindo das instituições, mas para coerções de outra ordem, de ordem econômica, de ordem política ou mesmo de ordem simbólica, como vai nos dizer Bourdieu na sequência, né? Se para Miller há essa noção ampliada de censura, não colocando ênfase apenas nos instrumentos de dominação formal, Bourdieu amplia ainda mais esta, entre aspas, relativização da censura. Então, para Bourdieu, por meio de um processo de eufemização e de violência simbólica, que tem por efeito impedir a violência explícita, a censura está presente no interior de cada campo. Uma vez que se estabelece o que há de se dizer, quem pode dizer e a maneira de se dizer, né? O que pode ou não ser dito dentro de um campo a partir da distribuição do capital e dos meios de expressão. Nesse sentido, a estrutura do campo funciona também como um instrumento de censura, cujas disposições são incorporadas e estabelecem tanto o que pode ser dito, quanto quem tem a autoridade de dizê-lo, né? Bourdieu tem uma expressão para justamente definir essa ideia, que é a noção de ilúsio, que é quando nós incorporamos as regras do jogo, que elas não precisam sequer ser ditas, porque nós sabemos como proceder, o que podemos ou não falar, e a maneira como devemos, inclusive, proceder. Em Sobre a Televisão, um livro que talvez te interesse bastante, Bourdieu aponta que o domínio dos instrumentos de produção o transformam em instrumento de opressão simbólica,
impedindo que a televisão se transforme efetivamente em instrumento de democracia direta. Bourdieu aponta ainda a existência de uma censura invisível na atividade jornalística. Meu amigo Tom Zé está ali atrás, que é operada pelos índices de audiência e pela concorrência, sendo tanto uma censura econômica quanto uma censura política. Destacamos ainda a forma como a estrutura do campo se transforma em um mecanismo de censura, estabelecendo implícita e tacitamente as regras do que pode ou não ser dito. Para Robert Dalton, e o Dalton vai tentar recortar um pouquinho essa noção espraiada de censura, para Robert Dalton, a censura seria um ingrediente... onde é que está? O ingrediente da realidade social, que permeia a psique individual e a mentalidade coletiva em toda e qualquer época. No entanto, Dalton chama atenção para o fato de que uma visão excessivamente relativa da censura, como o faz Bourdieu, precisa ser conciliada com uma análise normativa da prática, que, em última instância, consiste na ação do Estado a partir de múltiplos agentes, censores, policiais, juízes, Ministério Público, para impor sanções contra a livre circulação de ideias. Dalton, ao fazer isso, está recortando o seu objeto. Para ele trabalha com censores no Estado, é fundamental fazer esse recorte. Identificar a censura com coerções de todo tipo, para Dalton, é trivializá-la, já que existem diversos outros mecanismos de constrangimento levados a cabo, tanto pelo Estado quanto por outros agentes de fora da sua esfera, como a igreja, como o mercado, ou como, por exemplo, a própria autocensura. Muito comum, inclusive, vivemos num momento em que a censura e o constrangimento à liberdade de expressão são tão grandes que muitos dos nossos colegas, muitos dos profissionais, acabam por incorrer na autocensura para evitar constrangimento, para evitar aborrecimento. Então, temos lidado bastante com essa autocensura em função de um contexto e de uma conjuntura que tem nos levado e que tem nos trazido constrangimentos e aborrecimentos. Para Dalton, ele busca compreender a censura a partir dos mecanismos oriundos do poder estatal, ou outras autoridades constituídas, como o caso da igreja, por exemplo. Então, nesse sentido, para ele, a censura se estabelece a partir dessas instituições. A igreja foi, por muito tempo, um mecanismo muito vinculado a essa questão da censura, do que se poderia ou não dizer. Vindo já para o contexto da ditadura militar, a Adriana Seteme, que eu mencionei no início dessa exposição, observa que a censura pode ser compreendida como resultado de uma cultura de vigilância à liberdade de expressão, já inscrita na tradição paternalista da política brasileira, segundo a qual compete ao Estado, por meio do seu poder de polícia, a missão de controlar a sociedade civil, garantir a paz e a segurança, a ordem e a preservação dos modos de vida da coletividade, em defesa do bem comum. Assim, para Adriana Seteme, a censura era considerada um instrumento legítimo perante setores da sociedade civil, um endosso do Estado àquilo que era considerado por esses setores pertinente, sobretudo aos valores da família cristã, E era ainda uma das bases sociais do regime autoritário. Ou seja, ao estabelecer a censura, e particularmente essa censura sobre as diversões públicas, uma censura marcada por um forte conteúdo moral, atendendo aos interesses desta família cristã, a ditadura militar não estava apenas colocando um projeto de si, estava atendendo uma demanda de uma parcela da população que auxiliou no processo de chegada da ditadura ao poder. Então, isso era
a obtenção do apoio social junto a essas bases também. Esse trabalho da Adriana Setemi é muito bacana, é um dos trabalhos que eu mais gosto sobre a ditadura. Cheguei a trabalhar esse artigo numa disciplina que fizemos na graduação. Acho que não tem ninguém aqui da graduação que tenha feito essa disciplina. Embora consideremos que, a partir do ato institucional número 5, a intensidade e a sistematicidade da censura sobre a imprensa se intensificam, não se pode negligenciar que ela ocorre desde os primeiros anos da ditadura. Para Carlos Fico, a partir de dezembro de 68, com o ato institucional número 5, houve uma intensificação da censura, né? Porque o ato permitia praticamente tudo, não é? Desde então, a censura da imprensa sistematizou-se, tornou-se rotineira e passou a obedecer instruções especificamente emanadas do alto dos escalões do poder. Devemos ressaltar, contudo, que a censura sempre esteve ativa no Brasil e formas diferenciadas dela persistem até os dias de hoje, quando ela está formalmente apenas abolida. Há uma tradição paternalista de controle do Estado, tanto sobre a diversão e o entretenimento, quanto sobre a circulação das informações, que, de forma mais velada ou mais explícita, perpassa boa parte da trajetória republicana do país. A prática da censura em território nacional tem raízes muito remotas e constitui-se um fenômeno de longa duração, com trajetória sinuosa. Para Ridente, Marcelo Ridente, há uma tradição de proibições que remonta ao período colonial, mas podemos verificar que nos regimes autoritários, tanto a ditadura militar quanto o Estado Novo varguista, os governos não só se apropriam de uma estrutura pré-existente, uma estrutura burocrática, formal, administrativa, como também incorporavam a censura política, que se amparava na manutenção da ordem. Nesse sentido, é importante identificar, como faz a Adriana Setemi, duas formas de censura que são praticadas durante o regime militar. A censura das diversões públicas e a censura da imprensa, que tem elementos constitutivos diversos e distintos, e práticas também distintas. Às vezes a gente tende a entender a censura como um fenômeno único, e não é, né? São censuras diferentes, processos diferentes, formas diferentes de estabelecer o controle social. Então, podemos afirmar que a censura se estruturou a partir de dois campos institucionais distintos. De um lado, a preocupação com a decadência moral da sociedade brasileira, que se expressava por meio do controle sobre a pornografia, sobre o erotismo, então, estabelecer sobre o teatro, sobre o cinema, sobre a música, sobre a literatura, não é? Ironicamente, o cantor que teve o maior número de músicas censuradas pela ditadura não foi nem o Chico Buarque, nem o Geraldo Vandré, nem o Gonzaguinha, foi o Odair José, né? Cujas músicas tinham conteúdo erótico que desagradava setores da família tradicional brasileira e que, portanto, era recorrentemente censurado, né? De outro lado, se temos de um lado a censura para as diversões, a censura política à imprensa tinha por foco as atividades de cunho jornalístico e a publicação de reportagens que pudessem atingir as autoridades e as estruturas do regime, né? A censura de diversões públicas tinha, por definição, a função de fiscalizar peças de teatro, cinema, pantomimas bailadas, programas de rádio e de televisão, espetáculos musicais e circenses. E tinha como órgão responsável o Serviço de Censura de Diversões Públicas, que foi criado em 1945 e transformado pela ditadura militar na Divisão de Censura e Diversões Públicas. Vejam que eles se apropriam de estruturas burocráticas pré-existentes, como é o caso do DIP, varguista, e do Departamento Nacional de Informações, criado em 1945, né?
Então, essas estruturas burocráticas, elas são incorporadas e transformadas e dinamizadas. O processo de construção de um aparato administrativo, burocrático e jurídico, ele é lento e gradual, assim como a distensão, entre aspas, né? E que ele vai se consolidar efetivamente em meados da década de 70, que é quando nós temos ainda mais censura, nós temos ainda mais peças de teatro, mais livros, mais músicas censuradas, e se estende ao longo da década de 80, quando, teoricamente, viveríamos uma distensão. Ironicamente, o momento da distensão é o momento em que nós temos maior número de peças artísticas censuradas em função da consolidação desse aparato jurídico e burocrático, né? Bom, se a censura das diversões públicas tinha um aparato jurídico e burocrático claramente constituído, a censura política apresentava bases mais ambíguas e disfarçadas. Não era por meio desses órgãos instituídos que ocorria a censura política. Era por meio da relação direta com os jornais, da censura prévia, do bilhetinho, da autocensura, né? Ela era feita de diversos modos, com base em orientações da Polícia Federal, que enviava bilhetes e telegramas às redações dos jornais, explicitando certos assuntos que não deveriam ser abordados. As redações tinham, muitas vezes, aqueles assuntos que eram efetivamente proibidos, que ninguém podia tocar, né? Sem contar a autocensura, tanto a autocensura individual do jornalista, quanto a autocensura institucional da empresa. Há empresas, né, como o caso do jornal o Globo, por exemplo, que contratou um censor aposentado para que ele estabelecesse as diretrizes editoriais do jornal. Ou seja, era uma censura dentro da própria empresa. Censurava antes que a censura censurasse, né? É um negócio meio doido, inclusive. Seteme destaca que, mesmo tendo atuado como catalisadora do golpe de 64, a grande imprensa esteve enquadrada pelo regime militar desde os seus primeiros momentos. No entanto, aos poucos foi se conformando essa base jurídica, capaz de dar as bases legais para a instalação desse regime autoritário. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, eu vou ler um trechinho do relatório, que diz o seguinte: a ordem jurídica do regime militar era híbrida. Ainda vigorava até 1967 a Constituição de 46, porém, nos limites estabelecidos pelos atos institucionais que passaram a ser editados. Em outras palavras, ao longo de uma ordem com base constitucional de caráter permanente, que é a Constituição de 46, havia uma ordem de base institucional de caráter transitório, que vigoraria o tempo que fosse necessário para consolidar o projeto político dos militares. As Constituições de 46 e 67, alterada pela emenda de 69, né, e os atos institucionais editados durante o regime eram tidos pelos militares como normas fundacionais, a partir das quais se construiu um novo ordenamento jurídico da ditadura militar. Então, os atos institucionais, os atos complementares, os decretos tinham esse caráter transitório, até que se consolidasse um aparato jurídico que vai, né, se consolidar já na década de 70, quando os atos institucionais passam a ter menos impacto, porque a ordem jurídica já está estabelecida. Neste contexto de profundo autoritarismo e de sistematização de um aparato repressivo, o controle sobre a imprensa representava uma importante estratégia para garantir a legitimidade e silenciar o dissenso. A censura, nos mais diversos espaços, na universidade, na imprensa, nas artes, né, se torna uma prática sistemática de cerceamento das liberdades individuais, buscando garantir legitimidade à ditadura que se instalava e mascarar a sanha autoritária que se iniciava.
Tudo isso para compreender de que maneira esse processo da censura se estabelece no país e de que maneira compreendemos o fenômeno político que é a censura. E isso se reflete no estado do Amazonas, né? No estado do Amazonas, a gente percebe efetivamente que, desde o começo do golpe, há uma prática censória, mesmo que não houvesse uma base legal. Nós vamos perceber que no estado o autoritarismo e a repressão ocorrem de forma muito significativa, né? O golpe de 64 trouxe rápidas consequências e logo a repressão se abateu sobre o meio político. Na ocasião da deflagração do golpe de 64, o Amazonas era governado por Plínio Ramos Coelho, que o Thiago menciona no seu trabalho, que enfileirava o terceiro mandato consecutivo do PTB, 54 Plínio, 58 Gilberto Mestrinho, 62 novamente Plínio. De imediato, se estabelece uma profunda desconfiança de que, com a chegada dos militares ao poder, o governador eleito em 62 permaneceria, evidentemente, muito pouco tempo no cargo. Tal desconfiança era legítima, e se fundamentava tanto em questões referentes ao clima político vivenciado no país, tanto em questões relacionadas à política interna, que já não davam a sustentabilidade necessária à permanência de Plínio Ramos Coelho no poder. Na primeira lista de 102 nomes que tiveram seus direitos políticos cassados no ato institucional número 1, já constavam os nomes de amazonenses, como o caso de Gilberto Mestrinho e do Almino Monteiro Afonso. Almino Afonso, ele é pai daquele rapaz que canta no Titãs, eu não sabia disso, fiquei sabendo esses dias. Está vivo até hoje, 96 anos, o Almino Afonso. Foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, é uma das grandes lideranças trabalhistas do estado do Amazonas, né? Ele tinha sido o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados, se elegendo com 13.870 votos na eleição de 62. E exercia a função de líder do PTB na Câmara Federal. No mês seguinte, foi a vez do Arlindo Porto ter seu mandato cassado após a reunião ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, tendo sido preso logo em seguida. A Câmara Municipal de Manaus também realizou o seu expurgo, cassando o mandato de vereadores como Manuel Rodrigues da Silva, ex-dirigente do Sindicato dos Estivadores, Natanael Rodrigues e Otton Mendes, que era suplente do Manuel Rodrigues, todos do PTB, né? Sindicatos, como o Sindicato dos Estivadores, dos Gráficos, sofreram intervenção militar. No mês de julho, foi a vez do Plínio Ramos Coelho ser cassado e ter os seus direitos suspensos por 10 anos. Né? Em agosto, Plínio Ramos Coelho teve ainda sua prisão decretada, gerando uma crise política sem precedentes no estado do Amazonas. A repressão e a censura logo se estabeleceram no estado. A relação de Arthur César Ferreira Reis, nomeado governador logo em seguida, com os demais poderes da República, logo se azedou, chegando ao ponto de o governador, no auge desses conflitos, ordenar a ocupação militar do parlamento estadual. Da mesma forma, os conflitos com o poder judiciário se intensificaram, sobretudo após as disputas decorrentes da decretação de um habeas corpus do Plínio Ramos Coelho, que o Arthur César Ferreira Reis se negou a soltar o Plínio Ramos Coelho, solicitou renúncia se tivesse que soltar o Plínio Ramos Coelho, e o governo federal, Castelo Branco, o Jurandir Mamed vem para cá, né? Acabam colocando panos quentes, o Plínio Ramos Coelho segue preso e o Arthur César Ferreira Reis segue fortalecido, né? Aqui, neste mesmo contexto da ocupação militar do parlamento, da crise política com o judiciário e da prisão do Plínio Ramos Coelho, Arthur César Ferreira Reis ordena o fechamento de 2 jornais, que era o jornal A Gazeta, um jornal identificado com o Gilberto Mestrinho, e o jornal O Trabalhista, identificado com o Plínio Ramos Coelho, ou seja, 2 jornais que eram fortemente vinculados ao PTB. Seus redatores
Os dois jornais pertenciam ao mesmo grupo, que era a Difusão, que pertenceu ao Miranda Braga. Né? Os redatores do jornal foram presos e incursos na Lei de Segurança Nacional, inclusive o Miranda. Né? Devemos observar que o fechamento desses dois jornais não pode ser considerado um fato isolado, uma vez que outras publicações também sofreram com a censura e com a repressão do Estado. Podemos citar o caso da revista Cinéfilo, analisada pela Gláucia, que também tem um capítulo nesse livro, que é o Cinéfilo, que é uma revista do Grupo de Estudos Cinematográficos, ligado ao Clube da Madrugada, né, que foi empastelada em maio de 1969, após o lançamento da sua 4ª edição, que trazia a seguinte manchete, abre aspas, censura sim ou não, ponto de interrogação, e logo em seguida a revista foi fechada. Né? Márcio de Souza escreve um artigo sobre isso, né, intitulado Prática de um Cinema para um País em Guerra, no qual afirmava o seguinte, os artistas que cederem à censura não só traíram, como também assumiram um procedimento degradante. O radicalismo do serviço de censura é um traço da época. Nunca tivemos tanta consciência e vontade de ser livre. Nem a repressão nunca foi tão forte e bem armada como a de hoje. Isso em 69, plena vigência do Ato Institucional número 5. Né? Como mencionamos anteriormente, diferentemente da censura que se estabelecia sobre as diversões públicas, os mecanismos de controle sobre a imprensa, que tinham o objetivo de cercear o acesso à informação, se efetivaram por práticas não oficializadas e, por vezes, sigilosas. Para Beatriz Cuchinir, a referência à própria censura era um dos temas mais censurados pelo aparelho. Tal observação nos ajuda a compreender as razões do desagravo da censura local com a manchete publicada no jornal O Cinéfilo, né? Censura sim ou não. Então, no Brasil, bastante representativo e conhecido é o caso do periódico Correio da Manhã, conhecido por suas emblemáticas manchetes de apoio à deposição do João Goulart e ao golpe em curso. E alguns dias após o golpe, passou a ser considerado um adversário político do regime, sofrendo represálias e sanções, tais como a apresentação de exemplares que trouxessem matérias consideradas contrárias à imagem dos militares, asfixia financeira, o jornal quebrou, porque não tinha financiamento, né? Desautorização da veiculação de anúncios ligados ao governo, hoje em dia tentou-se fazer isso com a Globo, inclusive, né? E planejamento e execução de invasões e ataques à bomba à sede do jornal. Isso em 74, quando ele encerra as suas atividades. Né? No Amazonas, os dois periódicos mencionados, a Gazeta e o Trabalhista, tiveram as suas portas fechadas em agosto de 64, por ordem do Arthur César Ferreira Reis. Ambos exerceram um importante papel no período que antecedeu ao golpe de 64 e foram partícipes das disputas intestinas da classe política amazonense, tendo suas trajetórias entrecruzadas por rivalidades e antagonismos. O jornal A Gazeta foi fundado dia 23 de janeiro de 49 e até o ano de seu fechamento desempenhou um papel bastante representativo no contexto da cidade de Manaus. A Gazeta passou por diferentes fases. Entre 49 e 54, sob a direção do Avelino Pereira. Depois disso, passa para o Arthur Virgílio, que é dono do jornal entre 54 e 59. E de 59 a 64, passa para esse grupo de fusão do Miranda Braga que eu mencionei. O Trabalhista ele é criado justamente em 1960, no contexto marcado pelas disputas relativas à eleição presidencial de 1960, que traz uma forte disputa entre as duas principais lideranças políticas do Estado, Plínio Ramos Coelho e Gilberto Mestrinho. Plínio Ramos Coelho apoiava o Jânio Quadros, enquanto Gilberto Mestrinho apoiava o candidato, né, que era o candidato da chapa principal do
do João Goulart, que era o Henrique Lott. O Amazonas foi um dos poucos estados em que o Jânio Quadros perdeu, ganhou o Henrique Lott aqui, em função de que boa parte das lideranças políticas, sobretudo Gilberto Mestrinho, se engajaram efetivamente na campanha do Henrique Lott, né? Mas isso causa uma enorme disputa entre o Gilberto Mestrinho e o Plínio Ramos Coelho, disputa essa que aparece nitidamente nas páginas dos dois jornais. O Trabalhista acusando o Gilberto Mestrinho e a Gazeta acusando o Plínio Ramos Coelho, né? Eu vou pular um pouquinho aqui, que já está ficando chato. Paraná. Após o golpe civil-militar de 64 e a deposição do Plínio Ramos Coelho, o periódico Trabalhista, juntamente com o periódico A Gazeta, é fechado pelo Arthur César Ferreira Reis. O procurador do Estado, à época era o Leandro Tocantins, né, declarou que o fechamento dos dois jornais, abro aspas, foi um imperativo das conclusões do inquérito militar que enquadrou seus diretores e redatores como incursos na Lei de Segurança Nacional, de 67. E o prédio da empresa de fusão foi interditado e ocupado pela Força Militar. O redator-chefe da difusão, que era o redator-chefe do Trabalhista, que é o Manuel José Antunes, foi preso e recolhido ao quartel da milícia. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, que na época era o Miranda Braga, dono da difusão, né, também foi preso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né, e se encontrava depois foragido da Justiça, né. Tal atitude de fechamento dos jornais levou a uma série de manifestações. A Associação Amazonense de Imprensa, que na época tinha como presidente o Aristofano Antoni, né, redige um ofício endereçado ao governador, apelando para que os dois jornais fossem autorizados a voltar a circular. Eles foram numa comissão ao Palácio Rio Negro para entregar em mãos o ofício ao governador, mas foi justamente nesse contexto da crise política na qual o Arthur César Ferreira Reis estava levando a sua carta de renúncia à Assembleia Legislativa, cujo presidente era o irmão da Rita Araújo, né, que é o Rui Araújo, que depois vai se tornar... o Araújo, né, irmão do André Araújo, ele é um dos caras que vai construir a arena dentro do Estado, justamente ao lado do Arthur César Ferreira Reis e do Álvaro Maia, né? E aí, como não estava o Arthur César Ferreira Reis, eles entregam para o chefe da Casa Civil, que o nome dele é maravilhoso, né? Num momento de crise como essa, o cara não podia ter um nome melhor. O nome do cara é Crisólogo Gastão de Oliveira, né? Então entregaram para o cara certo, né? Para o Crisólogo, né? Enfim, a Assembleia Legislativa também faz uma nota, né? 17 parlamentares assinam, apenas 17, né? Essa nota foi escrita pelo Renato Souza Pinto, que considerava o fechamento dos dois jornais, abro aspas, um ato inominável à liberdade de imprensa, corolário das franquias democráticas. O Arthur Virgílio, filho, né, à época senador, envia um ofício à Associação Amazonense de Imprensa, também manifestando a sua solidariedade aos jornalistas do Estado, dizendo o seguinte: no momento em que a liberdade de imprensa sofre um rude golpe, envio por intermédio do ilustre presidente da Associação Amazonense de Imprensa, que era o Aristofano, né, a minha solidariedade a todos os jornalistas amazonenses atingidos pela medida arbitrária do governador Arthur Reis, impedindo pela força a circulação dos jornais A Gazeta e o Trabalhista. Com o golpe de 64, e eu finalizo, a Operação Limpeza, mencionada pelo Carlos Fico anteriormente, vai incidir sobre o Estado. E as lideranças trabalhistas que perfilaram em sequência 3 mandatos no Estado do Amazonas sofrerão com cassações e perseguições. Gilberto Mestrinho teve seus direitos políticos cassados, Plínio Ramos Coelho foi deposto e preso, Manuel Rodrigues, Arlindo Porto, as principais lideranças foram cassadas e tiveram seus direitos políticos suprimidos. E foi justamente neste contexto de autoritarismo e repressão que os jornais O Trabalhista e A Gazeta
periódicos claramente identificados com o trabalhismo no estado do Amazonas tiveram suas atividades encerradas. Além da clara identificação dos dois jornais com o PTB, pesou sobre a decisão de fechamento o receio em relação à repercussão da prisão de Plínio Ramos Coelho. Os jornais não puderam nem noticiar isso. Vale ressaltar que a prisão do ex-governador e o fechamento dos periódicos ocorreram justamente no mesmo dia, 10 de agosto de 64. Arthur Reis temia que a cobertura jornalística da prisão do principal líder trabalhista do Estado pudesse ser utilizada como ferramenta de mobilização da opinião popular contra o autoritarismo do governo. Por fim, nos parece que discutir a censura e o cerceamento à liberdade de imprensa é uma tarefa urgente e necessária, em tempos como este que vivemos, nos quais o flerte com o autoritarismo e com a ditadura é cada vez mais presente. Não foram apenas os jornais A Gazeta e o Trabalhista que foram atingidos pelo autoritarismo. Era o início de um processo de silenciamento da imprensa e de controle sobre a informação e sobre as artes, que duraria mais de 2 décadas. Foi um golpe contra a imprensa brasileira, foi um golpe contra a imprensa amazonense, foi um golpe contra todos nós. Obrigado, espero não ter me alongado muito. A gente agradece, falo para o professor Tiago, falo para o professor César, por essa verdadeira aula, né? Incrível. E agora a gente abre para os blocos de pergunta, lembrando também que quem está acompanhando a gente pelo YouTube pode mandar essa pergunta aí pelo chat, tá bom? Que a gente vai ler aqui e passar para os professores. E quem está aqui também acompanhando a gente presencialmente, só levantar a mão, tá bom? Então vamos lá. Então, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor César, mas se o Thiago quiser responder também, puder responder, tá ótimo. Sobre esse contexto, né, de censura dos jornais, a gente percebe também uma escalada da violência política nesse período. Eu queria saber se chega ao ponto de alguns jornalistas, como acontece em outras regiões do Brasil, no caso do Vladimir Herzog, ele ser perseguido, torturado, até morto. Eu queria saber se isso acontece aqui no Amazonas, de que forma se dá, ou se não acontece, quais medidas, qual a intensidade dessa perseguição ao jornalista e ao jornalista no Amazonas. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta nesse bloco? Como foi muito bem abordado por ambos os expositores, nós podemos observar que, quando se trata de censura, não vivemos, podemos fazer um paralelo tanto entre o período da ditadura como esses tempos atuais, quando nós temos esse flerte com o autoritarismo, em que não só nas redações do meio jornalístico, como no entretenimento, nas instituições do Estado, podemos dizer até no mundo jurídico, etc., nós temos essa censura velada, e que agora cada vez mais está ficando latente, e etc. O que podemos fazer enquanto sociedade para tentar combater isso? No caso, tanto os setores da imprensa que sofrem com isso, quanto setores jurídicos que são contra esse tipo de cerceamento, de exercer seu trabalho de maneira livre, democrática e plena, quanto à sociedade em geral. Como que a sociedade pode, de fato, agir para combater isso?
começar e depois passar para o Thiago. Quanto nome? O Vinícius. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar ali pela pergunta do Vinícius, tá, André? A pergunta é muito pertinente e de difícil resposta. Né? O que podemos fazer para evitar isso, né? Nesse livro que eu mencionei, Sobre a Televisão, do Bourdieu, ele faz uma crítica tremenda à televisão como espetáculo e, inclusive, a participação dos intelectuais na televisão. Porque ele diz que a televisão é o espelho de Narciso. As pessoas vão falando aquilo que as pessoas querem ouvir para serem chamadas novamente e ter visibilidade, né? Então, eu imagino que a primeira coisa importante que a gente deva pensar é evitar a autocensura. Então, é a gente poder falar aquilo que a gente acha que deve falar e não falar aquilo que os outros querem escutar, porque a gente vai ganhar minutos na televisão ou coisa do gênero. Esse é o principal, imagino eu, coisa a se fazer. Né? Corremos muito em autocensura, porque a gente acaba, muitos de nós, ficando com receio do constrangimento, do aborrecimento, de ter algum prejuízo, de ter alguma violência, seja ela física, moral, qualquer coisa do gênero. É muito difícil isso que tu menciona, sobretudo quando há essa sensação de legitimidade sobre a vigilância. Ou seja, uma parcela da população acha que tem que ter censura mesmo. Né? Em 2019, nós chamamos aqui para a banca do Davi que estava aqui de cerimonialista na segunda-feira e terça, o Rodrigo Pato Samota, que vinha sendo, naquele momento, um dos historiadores mais perseguidos do país, porque trabalhava com ditadura militar. Foi feito um dossiê que circulava no Congresso Nacional, com uma foto do Rodrigo Pato Samota, dizendo que o dinheiro do CNPq era para financiar pesquisas como aquela, que eram pesquisas que faziam proselitismo político. Meu orientador, mas acho que ele também, né, trabalha com gênero. E aí, que também é bolsista por entidade CNPq, e também sofreu represálias e críticas por causa disso. Então, se vive num momento em que, se a gente deixar de falar de gênero, que é o que querem, se a gente deixar de falar de etnicidade, que é o que querem, se deixar de falar de questões políticas, que é o que querem, a gente está se amoldando aquilo que querem ouvir, e não é o nosso caso. Né? Então, a gente tem que evitar a autocensura e evitar cair, né, no que o Bourdieu fala do espelho de Narciso. Quanto à pergunta do André, eu não consegui até agora, né, a pandemia nos prejudicou bastante, porque a gente acabou interrompendo as entrevistas que pretendíamos fazer. Eu tinha entrevista marcada com a Nina Afonso, em 2020, e não pude realizar porque veio a pandemia. Né? Tinha entrevista marcada com familiares do Dr. Pascoal Viana, que foi suicidado durante a ditadura militar, né? E não pude fazer essas entrevistas. Mas o que até agora eu não consegui perceber tortura sobre jornalistas. Há constrangimento, há coerção, mas eu não cheguei ainda à tortura. Então o Zé pode me ajudar depois se ele souber de algum. O que acontece, e talvez isso justifique um pouquinho essa não percepção da tortura, é que boa parte dos jornalistas possuíam um grande capital social, o conceito de Bourdieu. Né? Então, vamos pegar um exemplo do jornal, dessa revista que eu mencionei, o Cinéfilo. O Cinéfilo era de um grupo chamado Grupo de Estudos Cinematográficos, que pertenceu ao Grupo da Madrugada, né, que saiu do Grupo da Madrugada. E tinha como editor o José Gaspar, que faleceu há 1 ano, 2 anos agora, que era um português. Né? E ele faz essa coisa que a gente mencionou. Uma revista que, com a capa verde, censura sim ou não. E que se discutia, naquele momento, nesse clube, filmes que eram filmes progressistas, com pautas progressistas. Né? E o José Gaspar, ele foi chamado, né? Eles se conheciam, tinha uma rede de relacionamento muito bom, né? E ele foi sugerido, aconselhado a suspender por 5 anos a revista. Né? Ele suspendeu. Passaram 5 anos, ele voltou lá, olha, posso retomar a revista? Aí, ele, na entrevista que ele deu, ele disse o seguinte, olha, me disseram o seguinte, poder pode, mas não deve. Diante de um conselho desses, ele não retomou a revista.
né? Então, isso mostra que, por vezes, a censura, o constrangimento e a coerção, elas adotam caminhos que são caminhos, por vezes, sutis, mas que estão lá. Não dá para dizer que não está lá. Está lá. Essa censura, tu não pode fazer isso. Tu não pode publicar uma revista de um grupo que tu criou e que estava se desenvolvendo, né, de uma maneira muito bacana. Então, a censura está lá. O constrangimento está lá. A coerção está lá. Mesmo que não tenha havido tortura contra esses jornalistas. Já? Bom, vou tentar responder aqui a questão. O que podemos fazer? Eu acho que a primeira coisa que, mas eu como professor, né, como docente, é que esse assunto é um assunto muito mal resolvido, assim, sabe? Tem uma história da graduação aqui, a gente já acabou de sair da graduação, aí eu estava fazendo um fichamento sobre o livro do Jorge, tinha que preparar a aula e tudo mais. E aí cheguei ali nos últimos capítulos, aí chegamos ali na década de 50 já, né? Aí parei assim, pá. Aí, cadê o resto? Aí eu liguei para o Jorge, né? Falei, professor, é o seguinte, esse livro tem uma atualização, tem uma segunda versão e tal. Aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, engraçado. Ele falou, vai tu fazer, ora. Aí eu fiquei com isso na cabeça, vai tu fazer, ora. E aí, cara, que engraçado, né, Jorge? Aí eu guardei essa história por muito tempo, assim, aí conversei com ele, né? Professor, estou fazendo agora. Ele, não, mas agora já estou organizando tudo bacana, já. Vai sair a segunda edição do livro dele, né? Já resultante de vários outros trabalhos. Então, assim, eu lembro, na própria graduação aqui, a gente não tinha um Brasil tão aprofundado quanto esse curso que o César trouxe agora. Isso é uma coisa que eu não tive essa graduação. Eu não tive nem História da África de uma maneira decente. Foram cursos que foram chegando ao longo do meu processo de formação. Eu tive que buscar isso em outros trabalhos, em outras especializações. Então, assim, eu lembro de uma das professoras que eu tive, ela falou assim, eu odeio esse assunto. E eu sempre gosto de comentar com os meus colegas, assim, que é gostoso dar aula de Roma, de Grécia, né? Porque já tem tanto trabalho em cima que a gente consegue escolher as narrativas. Eu quero essa narrativa que é mais legal, aqui eu quero contar por esse viés aqui. E a história da ditadura, né? A gente ainda não tem essas narrativas consolidadas. E o que a gente ainda encontra entre os autores que estão, né, nesse embate, eu mesmo conversei com o César logo assim, em 2000, logo que começou o doutorado, a gente observa muito os embates ainda conceituais ainda. Tem gente, eu vou pelo Dreyfus aqui, aí eu vou aqui pelo FICO, ditadura civil-militar, não, ditadura empresarial militar, golpe. Aí tu vai na escola, as pessoas ainda trabalham isso como revolução ainda tem uma imagem progressista da ditadura em Manaus. Né? Se você for pegar as pessoas de mais, né, de idade assim, eles olham até a ditadura como um olhar progressista, porque os jornais da época, se você pega a crítica lá, era muita propaganda assim, do progresso chegando na Amazônia. E aí eu ficava naquela, né? Assim, interessante, né? Porque a crítica tinha estampado imagens gigantes, assim, né? Do progresso chegando, mas era no humor da coluna do Miranda que eu via a contradição, que era ele fazendo piada sobre a urbanização desenfreada, sobre as contradições em relação à censura e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, foi isso que me seduziu, inclusive, no assunto do humor, né? Porque eu ficava imaginando, bom, ninguém conta uma piada sem saber que você tem alguém para rir sobre isso. Porque não era o Miranda que criava piada. Existia um espectro humorístico. Ele fica andando. Ele só tem a capacidade de captar o espectro humorístico e transferir para cá. Por exemplo, falou de censura. Eram várias piadas, por exemplo, sobre a tanga. Assim, e eu ficava pensando, bom, o Paulo estava comentando sobre a dificuldade que nós historiadores temos de trabalhar nos níveis de circulação. Porque no nível de produção são mais fáceis. As abordagens de produção são legais. Porque a gente pode chegar num redator, num diretor, a gente pode pegar coisas e ações de quem está produzindo. Mas e nos espaços de circulação? Como é que a gente consegue chegar lá, né, nesse tipo de fonte? E eu ficava assim, bom, vou tentar fazer uma sistematização da quantidade de vezes que Miranda fala sobre essa piada da tanga.
Então, de 30 charges, né, diárias, assim, pelo menos 15 era sobre tanga ou sobre a questão do movimento hippie chegando aqui no década de 70, ou sobre a homossexualidade, que eram temas, né, risíveis, né, ou sobre a mulher entrando no mercado de trabalho. E eu fui pegar a quantidade. Assim, cara, por que ele está fazendo tantas charges sobre isso? Porque tem uma demanda, né, esse tipo de coisa. Então, assim, sobre o que fazer. A minha opinião como professor é, primeiramente, a gente tem que fazer ainda um aprofundamento disso. Né? Enquanto professores, eu vejo a dificuldade dos meus colegas em dominar esses assuntos para trabalhar em sala de aula. Né? E os assuntos param na Zona Franca e não se discute mais. Eu vejo o aprofundamento aqui, entre o nosso grupo. Sério. A gente consegue aprofundar, mas isso não chega na sala de aula. Né? É um assunto que ainda é tratado desse formato. E o Bauman fala uma coisa bem interessante, né? No livro sobre ensaios do Conselho de Cultura, que o autoritarismo ele é tipo um zumbi, assim, sabe? Que a gente tem que ficar celebrando o enterro dele constantemente. Ele não é uma coisa que a gente chega lá e enterra e ele fica lá. Agora o zumbi voltou, né? Porque a gente deixou de fazer e de celebrar o enterro desse zumbi. Né? A gente achou que essas discussões estavam assentadas, né? Porque a gente vive na bolha da universidade, e quando a gente chega lá fora, a gente entende que como ainda tem muito trabalho para fazer ainda. Obrigada, gente. Mais perguntas? Pode vir aqui na frente, professor. Na verdade, quero fazer só um comentário. É impressionante como, à medida que vocês foram falando, em especial a fala do César, o meu cérebro não conseguia ler censura dissociado de tortura. E nesse período que vocês estão abordando, as duas coisas aconteceram e continuam acontecendo sistematicamente. Mais grave ainda é quando a gente pensa, César fala, olha, foi construída uma estrutura ao longo desde Vargas, uma estrutura de censura. E é impressionante que, mesmo nos períodos de Vargas e ditadura, vai sendo construídos sistemas de tortura. Né? Vargas começa a construir as estruturas e que depois é distribuído pelas forças públicas para os estados, né? E que os militares se apropriam. A gente tem que lembrar sempre um aspecto que uma boa parte da violência da ditadura militar não foi empreendida pelos militares das Forças Armadas, mas pelas forças públicas estaduais, depois que viraram polícias militares. E que agora, de novo, né, a violência, o espancamento de pessoas, é impressionante. Vocês vão falando, cara, como que isso... A gente não consegue, quando você pensa de construir narrativa, uma tarefa política nossa, acho que passa também por isso. Né? A gente está lembrando sempre que essas máquinas de opressão e de repressão e de censura não foram desmontadas a partir de 88 com a Constituição Federal. Pelo contrário. Né? Você vai lá no artigo 142, se eu não estou enganado, quando fala das Forças Armadas, diz lá, as Forças Armadas são forças e a pedido da força, das autoridades dos três poderes, juntos ou isoladamente, poderão auxiliar no enfrentamento do controle da ordem e da ordem pública e da segurança. E quando você vê o tempo todo, uma das narrativas da extrema-direita tem sido qual? Forças Armadas é um poder, é o quarto poder, etc. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas acho que a reflexão crítica desse tema já é um bom começo, não é? E só queria fazer esses comentários. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Por favor.
eu queria pegar 3 pontos que foram falados aqui. Não foi não exatamente nessa sequência, mas o César falava que depois de 60 anos se repetiu a mesma relação de censura, né? Aquele colega que eu não peguei o nome, desculpa, perguntou o que a gente tem que fazer para não permitir que essa situação volte a tempo. E o Tiago, né? O Tiago acabou de falar que o zumbi da ditadura voltou. Onde é que a gente, enquanto produtor de pensamento crítico, errou? Em que a gente errou? E em que a gente não pode errar mais? Fechar esse bloco com a pergunta que veio do YouTube. Só um minuto. Da Thalita Gama. Perguntaram ao professor César. O senso comum divulga que a ditadura militar no Amazonas foi branda. Podemos fazer essa diferenciação com o nosso Estado em comparação a outros? Se sim, quais limites podem ser descritos? Boa noite, Thalita. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Obrigado aí pela pergunta do Luiz, o comentário do Luiz, a pergunta do Lino. O Lino faz pergunta difícil. Pô. É complicado. Mas vamos lá, vamos começar pelo Lino, então. Lino, eu não sei. É difícil, não é? Eu acho que as questões começam sempre da base, que a gente está, talvez, naquele castelo em que o conhecimento é produzido e o conhecimento permanece encastelado. Eu tenho feito um trabalho recentemente sobre ensino de história da ditadura no Brasil e na Amazônia, particularmente no estado do Amazonas, né? E aí venho discutindo algumas questões que talvez expliquem, em parte, isso que tu fala, que é a maneira como os temas relacionados à história do Brasil e os temas relacionados à história, de um modo geral, são trabalhados na educação fundamental, no fundamental e no médio, na educação básica. Então, se nós formos pegar a forma como está estruturado o currículo escolar de história na maior parte das redes, é uma forma cronológica. Então, como é que o sujeito começa a estudar? Lá no 6º ano, na minha época era 5ª série, né? Lá no 6º ano ele começa a estudar no pré-história, Egito Antigo, coisa e tal, né? Aí chega no 7º ano, que aí ele vai começar a estudar a crise do Império Romano, feudalismo. Aí vai para o 8º ano, em que ele vai começar a estudar ali a Revolução Inglesa, Iluminismo, e vai até a Primeira Guerra Mundial, né? E aí no 9º ano ele vai começar na Primeira Guerra Mundial. Quando chegar no último bimestre, que tem férias, o professor fechando nota, fazendo passeio, querendo, né, fazer troca de escola, sei lá o quê, o professor tentando dar conta, entre aspas, do currículo, né? A forma como a ditadura é trabalhada é aquela coisa espremida, né? Aí vai para o ensino médio, se repete a mesma estrutura curricular. O primeiro ano começa lá na pré-história, Egito Antigo, coisa e tal. Segundo ano, ali a Era das Revoluções. Terceiro ano, Primeira Guerra. Quando chega no final do terceiro ano, o cara está se formando, pensando em vestibular, não sei o quê. É no último bimestre que vai entrar, que deveria entrar a ditadura militar. E não é, na minha visão, suficientemente trabalhado. Eu imagino que uma reforma do currículo, que o currículo escolar não fosse organizado de forma cronológica, que passasse a ser organizado de forma conceitual, buscando, a partir de determinados temas, problematizar para que a gente entenda o que é ditadura, o que é democracia, né? E existem coleções de livros didáticos que adotam esse modelo. História conceitual, história através de história temática, história através de conceitos, né? Então, me parece que esse é um dos pontos que pode ser melhorado na produção desse conhecimento, para que esse conhecimento chegue de forma mais qualificada na educação básica, né, para que as pessoas possam discutir isso de forma mais densa. Se isso resolve, eu não sei, né, mas eu imagino que um dos passos que a gente possa fazer é isso, uma aproximação com o ensino fundamental,
uma aproximação da universidade com a educação básica. No nosso laboratório, não tem ninguém da minha turma de prática aqui, a gente está organizando agora um livro didático, né, justamente para tentar trazer. O livro está sobre a história da Amazônia, do Amazonas republicano, de 1889 até 1988. Então, a gente está tentando trazer um livro didático que possa auxiliar a pensar a história da Amazônia, a história do Amazonas, num período que, por vezes, tem pouco material para o saber escolar. Mas é muito difícil a gente saber aonde a gente errou, porque a gente produz, né? E as coisas que a gente produz parece que não tem o eco que deveriam ter. Hoje em dia a gente tem um debate no campo da história pública também, que é muito interessante, que é a gente mudar a nossa plataforma. Nossa plataforma é uma plataforma tradicional, a gente está acostumado a escrever artigo científico que ninguém lê, que só quem lê são as pessoas que trabalham no campo, né? Então a gente está tentando, a partir dessa discussão em torno da história pública, pensar o papel do historiador no espaço público, no debate público. Isso tem sido muito importante, muitos colegas têm feito trabalhos magníficos no campo da história pública. Com relação à pergunta da Dalita, que é a pergunta. A ditadura militar da Amazônia foi branda. Beleza. Perfeito. Nós temos um mito da ditadura branda no Brasil, né? Então, muitas vezes, para tentar ter uma visão relativizadora da ditadura militar, se usa como parâmetro de comparação a ditadura argentina, que matou muito mais do que a ditadura brasileira. Então, a ditadura brasileira ela foi branda porque matou pouco, né? Mas ainda assim foi ditadura, né? A ditadura no Amazonas foi branda em comparação com São Paulo e Rio. Mas foi ditadura, houve repressão, houve coerção, houve perseguição política, houve fechamento do sindicato. O sindicato dos jornalistas foi fechado em 64 e só foi ser reaberto em 67, né? Tendo como presidente o pai do símbolo, inclusive, né? Então, a gente teve, sim, a ênfase de uma ditadura que foi autoritária, que foi repressiva. Eu acho que a gente pode fazer esse movimento de fazer com que a produção acadêmica, a Thalita tem um trabalho muito importante sobre a ditadura militar e sobre a questão indígena, né? A violação dos direitos humanos sobre as populações indígenas, a partir do relatório Figueiredo. Então, trabalhos como o da Thalita, eles precisam chegar em sala de aula, ser divulgados, para que as pessoas entendam que houve um impacto bastante importante da repressão e do autoritarismo sobre o estado do Amazonas, para que a gente não invisibilize essa repressão, para que a gente não mascare esse autoritarismo, né? Então, essa ditabranda do Amazonas, que as pessoas costumam falar, né? Da mesma maneira que a ditabranda no Brasil. A Argentina matou mais. Pô, mas a gente matou também, né? No Amazonas também se repreendeu, se perseguiu. E a questão do Luiz, que foi um comentário, né? É bem isso, Luiz. Temos uma estrutura que permanece até hoje, uma estrutura que mata negros, mata pobres, persegue pessoas, né? E isso tem que ser problematizado, essa violência cotidiana tem que ser problematizada. E tem uma questão que é muito interessante do Nilson Borges, que trabalha com história institucional. O André tem um trabalho muito legal sobre os SIGs, né? Meu Hernandes Bibi, que ele trabalha justamente com os SIGs como um elemento importante nesse contexto da ditadura militar. E nesse momento, o Nilson Borges vai dizer isso: se estabeleceu um padrão de intervenção militar na história do Brasil. Qual era o padrão? É o padrão moderador. Moderador entre aspas, né? Porque não existe poder moderador, né? Mas por quê? Porque se legitimou que os militares se inserissem na vida pública nos momentos de crise. E foi o que fizeram de 89 para cá. 89, 1922, 1930, 1937, 1945, 1954, 55. Né? É um padrão de intervenção militar na vida pública. Mas como é que é esse padrão? É interferir e sair, passar para os civis. Nilson Borges diz, em 64, esse padrão se rompe. Por que se fala de golpe civil-militar? Porque houve a articulação de amplos setores da sociedade civil,
pela deposição do João Goulart, imaginando que o padrão de intervenção das Forças Armadas se manteria. Ou seja, tira o cara, vai ter eleição em 65. E aí a gente entra. Né? Só que o padrão se rompeu. Tiraram o cara. E eles permaneceram no poder 21 anos. Né? E aqueles que imaginavam que poderiam ter ganho político com a deposição do João Goulart também foram perseguidos, também foram caçados. Tem o exemplo do Correio da Manhã, nós podemos dar o exemplo do JK, do Ademar de Barros, do Carlos Lacerda, todos caçados pela ditadura militar. Por quê? Eles foram aliados, eles foram apoiadores de primeira hora do golpe de 64, mas que tinham interesses políticos, logo eram vistos como ameaças à manutenção do regime. Então, entender que esse padrão, que até hoje se fala em intervenção militar constitucional, uma coisa absurda, até hoje se tem. Ou seja, o que é isso? Isso é a permanência de uma cultura política autoritária no Brasil. As pessoas acham isso. E não é só esses caras que dizem essa doideira. São aqueles caras que imaginam que uma pessoa, chegando à presidência, consiga mudar as coisas do Brasil sem que as instituições colaborem. É uma visão autoritária. Eu me lembro de Joaquim Barbosa, que se falava que ele seria o presidente, que modificaria o Brasil, que mudaria tudo, com aquela capa do Batman. Se tu não tem articulação política, se não tem sustentação política, governabilidade, relação com os demais poderes da República, não faz nada. Então, nós temos essa cultura profundamente autoritária que fica mais evidente nessa visão da intervenção constitucional militar, esse absurdo, mas que também se corporifica nessa visão de que as instituições não servem para nada e que tem que ter alguém lá que vai chegar e vai resolver o problema. Não é assim que funciona. Mas, obrigado pelas questões, obrigado pela questão da Thalita. Eu vou somar aqui no debate que o César pontou uns toques. Mas eu estava conversando com o Silomar, fazer um tempo que eu não vi aqui na UFAM, lá tomar um café com ele. Aí eu estava comentando, professor, eu queria fazer eu trabalho no estúdio, né? Como produtor musical. E estava conversando com a Silomar para a gente fazer uma sessão de debate, pegar algumas perguntas, né? E fazer uma história da trajetória dele, né? Como historiador e tal. Aí ele comentou uma coisa interessante. Ele, não, eu sou um historiador, mas eu não gosto de vídeo. Aí eu falei, professor, se eu tenho umas ideias legais, seria legal a gente colocar isso em vídeo e tal. Ele, não, eu sou um historiador, eu gosto de falar dos outros. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, essa coisa pensando. Aí eu falei, mas tu não acha que isso é uma coisa dos historiadores mesmo assim? Eles têm uma dificuldade de expor o seu trabalho, assim. É como se eles gostassem de trabalhar sobre os outros, mas tivesse uma dificuldade grande de aparecer nesse palco em outras mídias também. E eu fico imaginando que, num ponto que a gente está, né, se a gente não fala, alguém vai falar. Né? E esse alguém que fala, né, mesmo ele vai ganhando credibilidade nesses espaços, entra muito nisso aqui. Né? Porque se a gente não fala, a gente entra nos espaços de relativismos. E os relativismos vão ganhando espaço de acordo com o carisma de quem está falando. Né? Por exemplo, aqui, só nesse nosso debate aqui, que esse aqui é um dos trabalhos de historiografia que a gente debate lá num grupo que a gente tem, estudo. Aí você pega aqui, são vários conceitos aqui que ainda estão sendo assentados. Quando eu cheguei aqui na UFAM, eu fui começar a trabalhar em 2008 esse assunto. Eu só encontrava ali na biblioteca esses caras aqui, os brasilianistas, né? Steve Moore, o Alfred, o Phillips é mais recente. Né? Aí quando você vai afunilando ali para 2012, tu encontra em toda a prateleira dessas livrarias o Hélio Gaspari. Curiosamente apareceu um meme, eu acho que era daquele Pedro Bial, né? Aí ele falou, não, mas eu li o Gaspari e não foi um golpe, foi um contragolpe. Aí estava sendo divulgado isso aí nessa semana agora, né? Por causa do Jô que faleceu e tal. Aí estava não, o dia que o Jô censurou o Pedro Bial, disse que teve golpe mesmo. Então. Aí, lá para 2013, eu lembro do Zenildo comentando, mas tu já leu a Maria Celina? Quando ela fala também, né, quando ela dá voz lá para os generais, eles dizem sobre o contragolpe. Isso em 2013, né?
Aí, quando você afunila mais, você vai encontrar o Daniel Arão Reis, né? Essas discussões de golpe civil e militar, eu só fui encontrar aqui nas bibliografias daqui, no trabalho do Vinícius, 2015. Eu fui ver esse negócio de ditadura civil e militar, que foi aparecendo. Então, você imagina como é recente o domínio conceitual e os acordos conceituais entre os próprios historiadores sobre isso aqui, né? Então, eu acho que é um trabalho grande ainda de pesquisa, de afunilamento, de debates, de encontros como esse que está tendo aqui, né? E o historiador assumindo também que ele precisa entrar em outras mídias para poder ganhar esse espaço, porque enquanto a gente não fala, alguém está falando. Então, vamos fechar com mais um bloco. Se tivermos mais perguntas. Não? Então, já te agradece a presença do professor Thiago e do professor César. E mais uma vez a gente agradece a presença de todos e de todas, os que estão online, os que estão aqui presencialmente com a gente, né? A gente também lembra que sexta-feira, dia 19, tem o lançamento do livro Histórias Impressas, Imprensa e Interiorismo na Amazônia, de 1930 a 1988, que tem como organizador o professor César, e conta com a contribuição de diversos pesquisadores aqui da nossa região. Então, obrigada, gente, e boa noite. Okay.